Olá, bonitas e bonitos! Para que a gente possa entender a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender um período que é chamado de período entre guerras, que ele vai do final da Primeira Guerra Mundial ao início da Segunda Guerra, certo? Nesse período, a gente tem quase como se fosse uma montanha-russa. Você tem momentos da história que vários países vão estar lá no topo, ganhando muito dinheiro, sendo muito poderosos e ao mesmo tempo uma descida bem íngreme, onde esses países vão ao chão. Então, a crise de 29 e esse período entre guerras, eles vão marcar a maneira como as pessoas vão encarar o mundo, a maneira como elas vão viver o mundo e como isso vai refletir na questão da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, o tema é período entre guerras, crise de 29 e ascensão dos regimes totalitários. No PET anterior, no PET 2, vocês já estudaram sobre a crise de 29. Inclusive, eu mandei um link do canal do YouTube, do meu canal do YouTube, a Bússola da História, com uma videoaula exclusiva sobre a crise de 29. Aqui eu só vou relembrar vocês. Então, período de tempo, vamos definir. Final da Primeira Guerra Mundial ao início da Segunda Guerra. Então, a gente tem mais ou menos aí finalzinho de 1918, início de 1919 até 1939. Então, a gente tem três mudanças importantes nesse chamado período entre guerras. Primeira grande mudança, maior crise enfrentada pelo capitalismo. O capitalismo passa pela sua primeira grande crise, onde ele mostra que ele é como qualquer sistema econômico, e que ele pode entrar em colapso, que ele não é um sistema econômico perfeito. Segundo ponto importante, fracasso das democracias liberais. Quer dizer que, mesmo as pessoas tendo liberdade, seus países entraram em colapso. E o surgimento dos regimes totalitários. Regimes esses que vão acabar gerando novas formas de fazer política, novas formas de lidar com a população dos países e, consequentemente, vão chegar até a Segunda Guerra Mundial. Então, esses três itens são extremamente importantes para que a gente entenda toda essa configuração do mundo. A crise de 29, eu vou só relembrar, ou a Grande Depressão, foi aquele momento após a Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos têm um crescimento vertiginoso, se tornam o maior país do mundo em vários quesitos, desenvolvem um novo estilo de vida que começa a ser copiado pelas pessoas do mundo inteiro, marcado principalmente aqui, pelo consumismo. Consumismo é a palavra de ordem. Quanto mais eu consumo, mais eu quero consumir. De coisas muito úteis a coisas extremamente inúteis, certo? Então, esse estilo de vida seria o American Way of Life. Todo mundo queria ser como os americanos, viver como os americanos. Só que a crise de 29, ela vai gerar um contraste muito grande de anos de muita abundância com uma queda muito vertiginosa, quer dizer, uma queda muito rápida da economia. Então, quais foram as causas? Superprodução, desequilíbrio entre oferta e procura. Essa lei da oferta e da procura aqui nada mais é que você querer comprar alguma coisa e o mercado te ofertar isso que você quer comprar. Então, você vai no verdurão. Você vai comprar, chega lá, você vai comprar algumas verduras, alguns legumes e frutas. Alguns estão muito caros e alguns estão muito baratos. Por quê? Aquele que está mais caro, normalmente é porque não é a época dele. Então, ele demanda um custo maior para ser produzido. Se você está na época de uma determinada verdura ou fruta, e ela, como está na época dela, ela vai dar muito, então ela vai ter um preço melhor. A mesma coisa a gente se aplica em outros produtos. Se você quer comprar um tênis, por exemplo, e você tem 10 lojas que vendem o mesmo tênis que você quer, no caso, você vai muito provavelmente optar por aquela que tem o preço melhor.
A oferta é o produto ou o serviço, aquilo que está sendo ofertado, que está sendo vendido. A procura é o consumidor, é a pessoa que procura aquele produto ou aquele serviço, é a pessoa que compra. Então, houve um desequilíbrio. Como que foi esse desequilíbrio? Havia uma oferta muito maior, então por isso superprodução de mercadorias, e uma procura que ia diminuindo. E também a especulação exagerada na bolsa de valores, de pessoas falsificando papéis, por exemplo. A empresa valia 10 mil e no papel ela valia 500 mil. Então, essa especulação de você tentar maquiar números também vai ser uma das causas dessa crise. Então, os Estados Unidos, eles entram em crise, né, literalmente eles quebram, e eles vão arrastar uma boa parte do mundo com eles. As pessoas gostam muito de retratar a crise de 29 como um polvo. Esse desenho aqui, ele é muito comum em livros, porque a ideia é de que a crise ela abraçou o mundo como um todo, né? Então, o crash da bolsa, né, a quebra da bolsa, a gente tem a superprodução das mercadorias, essa especulação financeira, a gente tem que os países da Europa que até então compravam dos Estados Unidos começam a diminuir a compra porque eles estavam se reestruturando depois da Primeira Guerra Mundial, então eles vão fortalecer seu próprio mercado. E isso vai levar à diminuição da procura, mas não à diminuição da oferta. As indústrias americanas vão continuar produzindo como se continuasse, como se estivessem ainda vendendo como nos tempos de ouro. Então, isso vai levar a esse estoque gigantesco. As fábricas começam a mandar os seus funcionários embora. Esses funcionários que vão embora, eles param de consumir, porque se eu não tenho emprego, eu vou comprar o mínimo do mínimo até que eu tenha resolvido essa minha situação. Essa procura vai diminuir mais ainda e de um dia para a noite as pessoas vão começar a tentar vender as suas ações, as suas partes na empresas, o que vai fazer com que as empresas percam valor. E aí a gente tem essa quebra da bolsa. Se alguém quiser mais detalhes, né, tem o meu vídeo lá, tem o material do PET 2, pode voltar lá e dar uma conferidinha. Isso aqui é só para me relembrar. Nós temos um caso à parte nisso, que é a questão da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou apenas o URSS. Ela está aqui, né? A gente tem aqui na Europa, o que acontece é, a União Soviética, ela estava imune a isso porque ela, durante a Primeira Guerra Mundial, passou pela Revolução Russa, se fechou num regime comunista, então ela não tinha negócios com os americanos. O que tivesse ali era muito pouca coisa. Os Estados Unidos eram vistos como inimigos. Então, tudo que a tudo que a União Soviética precisava, ela produzia. Então, por ter essa economia fechada, ela praticamente não sofreu com essa crise. A gente não pode dizer a mesma coisa dos demais países, né, que tinham negócios com os americanos, que vendiam ou compravam deles. Um dos casos é o Brasil. Os Estados Unidos eram o maior comprador de café do nosso país. Então, isso vai fazer com que o estoque de café se torne imenso. O Brasil deixe de vender o seu principal produto de exportação para o principal comprador. Isso vai gerar um problema muito grande, né? E esse problema ele acaba provocando a Revolução de... uma das causas, né, da Revolução de 1930, que vai levar o Getúlio Vargas ao poder. E essa superprodução do café aqui, ó, vai fazer com que muitos barões do café percam a sua fortuna, porque toda a fortuna deles era em volta dessa produção e exportação do café. Mas, por outro lado, a gente vai ter um efeito positivo para o Brasil, que é a questão da industrialização. O Brasil ele vai começar a se fortalecer um pouco ali, passos pequenos na questão da criação e surgimento de indústrias, né, de uma economia não só agrária, mas também industrial. Para tentar resolver a crise, foi criado o New Deal, que basicamente é um plano que tentava gerar emprego sem gerar mercadoria, gerar produto sem gerar emprego sem gerar produtos, tá?
e o Franklin Delano Roosevelt foi o presidente que pôs esse plano em prática. Então, a ideia era fazer muitas obras, como estradas, como construção de hospitais, por exemplo, de pontes, porque quando você investe na infraestrutura, você gera produto, você gera emprego sem gerar produto. E é interessante porque a crise de 29, esse New Deal, ele é interessante porque a crise de 29, ela foi um reflexo de um capitalismo sem controle. Então, quando o capitalismo ele quebra, ele mostra que ele não é infalível, quem foi socorrer o capitalismo? O Estado, o governo. Tanto é que isso foi quase como uma ironia do destino. Por quê? Os liberais pregam a ideia daqui, ó, mão invisível do mercado, que é a ideia de que o mercado ele não precisa de ninguém para regulá-lo. Então a gente tem lá no mercantilismo os reis regulavam o mercado, o capitalismo ninguém regula, ele se regula por si só. Só que a gente viu que isso é falso. O capitalismo sem uma regulamentação, em um determinado momento ele chega em colapso. Aí a gente tem a questão de que o New Deal vai comprovar que, de toda forma, em algum momento, se faz necessário que o Estado interfira na sociedade e interfira na economia. Nós temos, né, algumas aqui no slide as principais medidas do New Deal: construção de obras públicas, concessão de empréstimos a agricultores, controle de preços, criação de um seguro-desemprego, tudo isso para tentar injetar dinheiro no mercado. Porque se a pessoa trabalha, ela consome. Se eu sou agricultor e recebo um empréstimo, eu também consumo para gerar a minha plantação ali e também vender aquilo. Então, esse New Deal provou que o Estado não pode simplesmente ser tirado da economia. Ele pode ter uma atuação diminuta, mas não pode ser totalmente tirado. E nós chegamos no realmente o nosso assunto, que é os regimes totalitários. Fascismo e nazismo, tá? Fascismo tá aqui com seu símbolo, que é a foice, certo? E o nazismo, a gente tá com ele aqui, que é a suástica. Então, a gente vai entender o que são regimes totalitários e de onde eles vêm. Loló, mas o que tem a ver a crise de 29 com esses regimes? Basicamente, o que acontece é o seguinte: as pessoas com a crise de 29, elas ficaram extremamente numa situação muito terrível de miséria, principalmente nos Estados Unidos e também em muitos países da Europa. Eles estavam começando ali a se reerguer depois de uma guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial. Aí vem, alguns anos depois, a crise de 29, que eles vão cair de novo. Então, de certa forma, as pessoas vão começar a questionar o que essa liberdade tão grande trouxe de bom. É algo mais ou menos como se fosse o seguinte: o que adianta ter liberdade se eu não tenho comida na mesa? O que adianta ter liberdade se eu não tenho trabalho? Então, isso abriu espaço para que pessoas com pensamento muito radical pudessem jogar suas ideias. Eu vou dar um exemplo do nosso país, e na medida que eu for explicando essa situação, vocês vão poder entender melhor. Quando a gente teve aquele momento do Brasil com a situação do impeachment da ex-presidente Dilma, então foi uma situação que você tinha muito bem delimitado quem era a favor e quem era contra. Nós estávamos passando por uma crise econômica, que aliás, nós não saímos dela, mas nós estávamos passando por ela. Então as pessoas começaram a questionar: ah, mas o que tinha tanta liberdade? Olha a confusão que tá, olha o que esses políticos estão fazendo. Eles não resolvem as coisas, nós não temos saúde, não temos educação, etc. Isso foi um terreno fértil para políticos como Bolsonaro, extremamente radicais, com ideias extremamente retrógradas, quer dizer, ideias muito antigas, que a grande maioria delas nem cabe na sociedade que a gente vive hoje, mas foi um terreno fértil para essa galera brotar, para essa galera encontrar eco. Ou seja, eles falavam, eles eram ouvidos, muita gente concordava.
Hoje, após a eleição dele, a gente está começando a ver um efeito contrário, que é muita gente que apoiava, hoje já repensa isso. Por quê? Vê que muita coisa que ele dizia não condiz com a realidade, ou muita coisa que ele faz não condiz com o discurso que ele tem. Mas o mais importante é que naquele momento de dificuldade, ele e outros como ele acharam um terreno fértil para poder crescer e para poder tomar, no sentido de tomar não de a força, claro, né? Mas de passar a ser, vamos dizer assim, a situação na política brasileira, até essa tomada de poder. Então, bom, na medida que a gente for vendo aqui, vocês vão conseguir fazer essa comparação melhor, tá? Então, vamos por partes. Primeira coisa, o que é um regime totalitário? Totalitário vem de total, quer dizer, é algo que você tem um poder muito grande. No PET 3, a definição que vem é: totalitarismo é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido sobre uma nação. Dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e da vida privada por meio de um governo abertamente autoritário. Bom, dá para a gente perceber que esse totalitarismo aqui, esse regime totalitário, é um governo onde a pessoa que está no governo ou o grupo que está no governo manda em todos os sentidos. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. O que eu penso, o que você pensa, o que seria o meu direito, o que seria o seu direito, a gente perde. A gente é obrigado a atender aos desejos dessas pessoas que estão no poder. Então a gente tem onde aconteceu o nazifascismo. Por que a gente vai usar esse termo primeiro? O fascismo, ele é o primeiro a surgir. O nazismo é uma derivação do fascismo, tá? Então, onde ele acontece? Principalmente Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Quais que são as suas características aqui, ó, tá? A gente tem características gerais e tem características específicas. O N aqui e aqui é de nazismo e aqui é de fascismo. Então, nacionalismo extremado, xenófobo, quer dizer, é um horror aquilo que é estrangeiro. Eu achar que, por exemplo, a China quer dominar o mundo. Aí onde você viu? Não sei, eu acho isso. Você tirou das vozes da sua cabeça. É você achar que o imigrante que veio lá de Moçambique, ele é inferior a você porque ele é estrangeiro. É você achar que o imigrante que veio lá da Bolívia, ele é ruim de serviço porque ele é estrangeiro. Então, xenofobia é esse horror, é esse preconceito ao que a pessoa, principalmente, que é estrangeira. Totalitarismo é esse poder total. Militarismo tá aqui, é quando a sociedade totalitária ela é extremamente militar, ela é definida em hierarquia militar. Você não tem separação entre o que é civil, então o que é o governo civil e o que é o militar. O anticomunismo, então eu acho engraçadíssimo quando alguém fala que o nazismo é de esquerda ou que o fascismo é de esquerda. A pessoa, infelizmente, ela é muito ignorante quando ela fala isso. Porque um dos grupos perseguidos pelos fascistas e pelos nazistas, inclusive durante o nazismo, por exemplo, os comunistas também iam para campos de concentração onde eram mortos, eles eram perseguidos, eles eram vistos como inimigos. Então não tem como, em sã consciência, alguém dizer que o nazismo ou o fascismo são regimes de esquerda ou são uma mesma face do comunismo. O comunismo é visto como sendo um inimigo do nazismo, inimigo do fascismo, tá? A gente vai ver sobre o comunismo depois, mas aqui só para vocês entenderem. Eles são opostos, tá? Eles podem ter características parecidas, porque são regimes políticos, mas eles não são a mesma coisa. Antiliberalismo, então eles eram totalmente contrários a essa ideia liberal de que o Estado não deve interferir na economia nem na sociedade. Eles acham que o Estado tem que interferir em tudo.
Outro ponto importante, que também é geral, o unipartidarismo, quer dizer que só existia um único partido. Então, na Alemanha só existia o partido nazista. Na Itália só existia o partido fascista. Culto ao líder, isso aqui é extremamente perigoso. Ninguém é o salvador da pátria, por melhor que seja a pessoa, por melhor que seja o governante. Ninguém é salvador da pátria, ninguém é Messias, ninguém é o escolhido, ninguém é a única pessoa que pode nos salvar. Isso é apenas uma forma de convencer as pessoas de que elas têm que seguir alguém cegamente. Então, culto ao líder é você usar o carisma, né? É você usar uma pessoa carismática pela beleza ou pela fala dela para convencer os outros que ele tem que ser seguido. Então, esse culto ao líder é perigoso porque se você cultua alguém, culto, né, vem de adoração. Então, se você cultua alguém, você passa a obedecer aquela pessoa sem realmente pensar sobre o que você está fazendo. Propaganda governamental, que é muito importante, a propaganda para exaltar o governo e proibir todo tipo de propaganda negativa. Uma educação dirigida também é uma característica, ou seja, desde o momento que a criança pisa na escola, ela aprende que aquele é o único governo, que é o melhor, que ele tem que ser respeitado, que os traidores têm que ser mortos, têm que ser presos. E aí a gente vai para algumas questões específicas, tá? No caso do nazismo, a gente tem o racismo. Então, a gente tem a ideia de que existe uma raça superior, a raça ariana, no caso representada pelo povo alemão, de acordo com toda a história criada pelo nazismo, e do outro lado, as raças inferiores, algumas mais, outras menos, que deveriam ser exterminadas. Como judeus, como negros, homossexuais, ciganos, povos eslavos, então os povos ali de regiões como a Rússia, por exemplo, comunistas, pessoas com algum tipo de deficiência, ou seja, qualquer pessoa diferente deveria ser exterminada. Corporativismo, no caso do fascismo, que é a ideia de corporações, de grupos muito bem organizados, subordinados ao governo. E no caso do nazismo, a gente tem também o expansionismo territorial aqui. Quer dizer que é a ideia de que não, meu país é tão grandioso que esse território aqui é pequeno para ele. Eu tenho que invadir outros territórios de povos inferiores e tomar esse território porque nós merecemos esse espaço. Aí nós temos o seguinte: a gente fala em causas, né? Mas é um conjunto de fatores que leva, como eu dei o exemplo aqui do Brasil, que leva ao surgimento desses dois tipos de governo, tá? Esses dois sistemas. A gente tem a crise do pós-guerra, na Primeira Guerra Mundial, então as pessoas, né, vão sair de uma guerra, vão demorar a se reerguer. Logo, a gente tem a crise de 29, que aí aqueles países que tinham começado a crescer novamente vão cair. A gente tem a questão também da Revolução de 1917, a Revolução Russa, que para muitos países causou um rebuliço muito grande, o medo de que o comunismo tomasse o mundo. E a gente tem essa questão do crescimento dos partidos socialistas, dos partidos comunistas, incentivados pela Revolução Vitoriosa por eles na Rússia, na União Soviética, perdão. Então as pessoas no mundo inteiro começaram a temer, e se eles fizerem a mesma coisa que fizeram na União Soviética? Só que na prática, é quase no sentido de, porque nós temos medo, os comunistas vão tirar a nossa liberdade. Os comunistas, se eles vencerem, eles vão fechar os países, eles vão perseguir as pessoas que são diferentes deles, etc. Então, por medo disso, eles aceitaram um regime que tinha muitas características próximas. Só que regimes ainda, de certa forma, não piores, mas ainda mais segregacionistas, ou seja, mais que separavam mesmo as pessoas, como o nazismo, por exemplo.
Então tem até a charge aqui, né, das galinhas. Obrigado por nos proteger do comunismo. Aí o lobo com o símbolo da suástica. Ou seja, a gente protegeu do comunismo, mas eu vou te devorar do mesmo jeito. Então aqui a gente tem, para vocês conhecerem, Mussolini, que foi o ditador na Itália, né, que é o grande criador aí do fascismo, o Salazar, em Portugal, Franco, na Espanha, que vão seguir o Mussolini, e a gente tem o Hitler na Alemanha, que vai pegar o fascismo e vai dar um upgrade nele, vamos dizer assim, na crueldade. Então, fascismo italiano. Na Itália da pós-Primeira Guerra Mundial, ela tinha uma monarquia parlamentar, ou seja, tem um rei e tem um parlamento, são políticos. Com o passar do tempo, com a vitória, né, e o fortalecimento da União Soviética, do comunismo lá, o Partido Socialista começou a crescer nas eleições. Por medo disso, um grupo liderado pelo Mussolini, que eram chamados de camisas negras, que era como se fosse, era um grupo paramilitar. Se a gente fosse usar os termos do Brasil hoje, seria uma milícia, tá? Então esse grupo, liderado pelo Benito Mussolini aqui, ele vai fazer uma marcha sobre Roma, ou seja, na verdade ele vai estar pressionando bem antes dessa marcha, tá? O apelido aqui camisas negras era porque eles usavam sempre camisas pretas. Faziam desfiles militares, brigavam na rua e tinham aquela ideia assim, ah, você é comunista, vou quebrar sua cara. Ah, você não defende o meu líder, o Benito Mussolini, você é contra ele, eu vou quebrar sua cara. Então era extremamente violento. E acontece que o Partido Fascista tentou entrar na política por vias democráticas. Eles eles eram um partido político, né? Participaram das eleições, era o Partido Nacional Fascista, mas eles foram derrotados em 1921. Então isso criou uma revolta muito grande. E a Itália, ela estava meio que um barril de pólvora, por quê? Ela tinha muitas dívidas, desemprego, inflação, as pessoas não confiavam na monarquia, porque ela, né, não resolvia os problemas, então estava numa situação bem complicada. Em 1922, o Mussolini juntou a galera dele, juntou esses camisas negras e fez uma passeata. Aí, né, dependendo do livro, do artigo que você vai ler, você vai ter aí de 26 a 50 mil pessoas que vão participar dessa passeata. E eles exigiam que o Mussolini fosse colocado como um integrante do governo. Ele era visto como a única pessoa que seria capaz de tirar a Itália de toda essa miséria, de toda essa sofrência e voltar a ter lá os anos de ouro do Império Romano. Enfim, com essa pressão, o Mussolini é ótimo, o Mussolini é colocado como o Duce, que seria como se fosse um primeiro-ministro, né? Ele vai ser o chefe do governo italiano. Só que o Mussolini ele era muito esperto. Ele foi ali devagarzinho, ele foi costurando os apoios que ele conseguia. E um dos maiores apoios que ele vai conseguir é justamente da Igreja Católica, quando em 1929 ele assina esse tratado de Latrão aqui, onde ele cria a cidade do Vaticano. Para quem não sabe, Roma, a cidade de Roma, na cidade tem o que basicamente é um bairro, que é o Vaticano. O Vaticano é uma cidade dentro de outra cidade. É como se a gente pegasse aqui Araújos e pegasse o centro aqui e o centro fosse uma outra cidade dentro de Araújos. Então ele tem o próprio governante dele, ele tem leis específicas para ele tem uma polícia própria. Então o que ele faz é fazer um afago, né? Estender a mão para a igreja e falar assim, ó, se vocês me apoiarem, eu vou, então, ó, vocês podem me apoiar. Eu estou criando aqui o que vocês estão tentando, ó, que fosse criado há muito tempo, que é esse espaço da Igreja Católica, onde a Igreja Católica aplica as próprias regras dela. Então, com isso, ele consegue esse apoio. E a partir daí, com mais apoio, ele começa a perseguir as pessoas que pensam contra ele. O nazismo, ele é como eu falei, ele é um upgrade na questão da crueldade do fascismo. Então, aquelas características primeiras que a gente viu, elas se mantêm. O que a gente vai ter é basicamente a questão racial, o racismo extremamente marcado
e a questão do chamado que o Hitler chama de espaço vital. A ideia de que é preciso um terreno maior para a Alemanha crescer. Então, a Alemanha, após a Primeira Guerra, ela foi obrigada, lembra lá da aula da Primeira Guerra? Também tem vídeo no meu canal, eu mandei os links para vocês. A Alemanha, ela foi obrigada a se tornar uma república. Então, ela passou a ser a República de Weimar. Então, ela tinha um rei e ela tinha um parlamento, tá? E depois esse rei, né, acabou virando apenas o... Aí depois a gente passou a ter o presidente. Aí, em 1920, surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso aqui é o que causa aquele problema que eu falei de pessoas dizendo que o nazismo é de esquerda porque ele tem a palavra socialista no nome. Pelo amor de Deus, não dei essa manota. Socialista aqui era só para conquistar os trabalhadores alemães. De que ele seria um partido que pensa no social, que pensa nessa galera trabalhadora aí que sofre, tá? Então, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazi, como ele era conhecido na época, é o partido, como no fascismo, surge como um partido político que também vai tentar entrar no governo por vias democráticas, ou seja, também vai participar de eleições, mas não vai conseguir entrar. Tem até essa frase aí: o erro de Marx foi estimular a luta de classes no lugar da unidade nacional. É necessário converter o povo alemão ao socialismo sem matar os antigos individualistas, que era o lema aí desse partido, vamos dizer assim. Que na prática era só uma forma de ter a massa trabalhadora apoiando para fazer volume, mas sem nenhuma intenção de realmente dar poder para esses trabalhadores. Poder que eu falo, gente, não é poder no sentido de dominar o mundo, é deles serem vistos como pessoas, terem um trabalho digno, terem um salário digno, tá? Terem espaço para se manifestarem. Então a gente tem que esse grupo, os nazis, né, ele era semelhante aos fascistas na Itália e o líder é Adolf Hitler. Na Itália era o Benito Mussolini. Então, esse grupo ele vai tentar dar um golpe em 1923, que é o chamado Putsch da cervejaria de Munique, Putsch é golpe, e eles fracassam, então eles meio que se mantêm refém algumas pessoas importantes do governo de Munique, e eles acabam não conseguindo levar esse golpe adiante, eles não conseguem tomar o poder em Munique. Tem uma série muito bacana na Netflix, depois eu vou mandar o nome para vocês, que conta a história do Hitler e do nazismo. Então, ela é um documentário em partes, tá? Então, é bem tranquilo de assistir. Então, tem bastantes detalhes sobre isso. O Hitler vai preso e ele fica 9 meses preso, que é quando ele, com a ajuda de uma outra pessoa, ele dita e a pessoa escreve, que é um seguidor fiel dele, que visitava ele todos os dias, ele vai escrever o livro My Kampf, ou Minha Luta, onde ele conta a história dele, ele coloca a ideologia dele, as ideias dele. É quase como se fosse uma bíblia nazista, para ser a comparação mais efetiva. Todas as pessoas, quando o nazismo chega ao poder, todos os nazistas andavam com Mein Kampf no paletó. Todos. Eles tinham esse livrinho e andavam para todo lado com ele. Então, no nazismo a gente tem, em 1932, com a crise de 29, só para vocês entenderem. Então, eles tentaram dar esse golpe lá, nessa cervejaria, não conseguiram, o Hitler foi preso. Só que o Hitler, durante o julgamento dele, ele podia falar, ele tinha espaço para falar. Então ele aproveitou que os jornais estavam cobrindo aquele julgamento e ele começou a falar as ideias dele, ele se defendia, jogava uma ideia dele e ele começou a ficar muito famoso. Muitas pessoas se reconheciam naquela fala dele. Então ele foi começando a ganhar espaço aí. Quando a gente tem a crise, quer dizer, a Alemanha ela tinha saído da Primeira Guerra muito fracassada, ela tinha sido vista como a única culpada pela guerra, já, né, começando a dar um fôlego aí para poder passar a Primeira Guerra, começando a se reconstruir, ela leva um tombo que é a crise de 29. Aí os nazis chegaram matando. Tá vendo? Olha o que essa liberdade fez.
tá vendo? Esses políticos não pensam em nós. Alguma semelhança com a situação política brasileira lá na eleição de 2018? Esses políticos não pensam em nós. Nós temos que fazer assim. Tem que colocar pena de morte. Quem faz isso tem que morrer, inimigo. Ou seja, com a crise, as pessoas muito desesperadas começaram a ouvir essas ideias e começaram a concordar e a pensar, realmente, se fosse assim, nós não estaríamos nessa situação. E eles começam a se fortalecer. Em 32, acontece mais, já tinha acontecido algumas eleições antes, que eles não tinham conseguido muito sucesso. Só que em 32, eles conseguem 1/3 do parlamento alemão. Quer dizer que a cada 3 parlamentares alemães, um era nazista. Então eles conseguiram uma força muito grande política. E o hashtag aqui é o parlamento alemão, tá? Então, em 1933, essa galera que entrou aqui, ó, que fazia parte desse 1/3, eles vão pressionar para que o Hitler fosse eleito primeiro-ministro alemão. Vão começar a pressionar. Vão pressionar e vão dizer, ó, se ele não for eleito, a gente não vota nada. Se ele não for eleito, a gente não apoia nada que vocês vão fazer. E em 1934, o Hitler é nomeado o grande líder alemão, o grande guia do povo, né? Que é ele tem um termo, né? Meu alemão não é bom, né? Até porque eu não sei nem falar alemão, mas seria que seria mais ou menos Führer, tá? Então esse Führer, ele era o grande, como Duce italiano, o Führer era o grande líder alemão. Ele vai se tornar mais talvez do que um próprio rei. Então ele é o líder, né? Aquela ideia, lembra que eu falei lá do culto ao líder? Aquela pessoa que vai nos guiar até a vitória, que vai nos guiar e resolver todos os nossos problemas. Então ele foi visto como essa pessoa. Com todo esse poder, ele vai criar o que ele vai chamar de Terceiro Reich, que é o Terceiro Império Alemão. E ele preveu que o Terceiro Reich duraria 1000 anos. E nesses 1000 anos, a Alemanha ia aumentar o seu poder sobre o mundo, ia levar todo esse poder, ou seja, toda a sua cultura, ia exterminar todos os inimigos. Então é uma coisa assim bem cabulosa o que ele queria fazer. Só que, por mais poder que ele tivesse, ele ainda precisava de mais. Porque essa figura, ela não podia ser questionada, né? Porque se eu tenho um plano muito doido e eu não tenho apoio total, eu posso ser questionada a qualquer momento. Então, tem que dar meu jeito. É onde acontece o incêndio no hashtag, que é o parlamento alemão. Os nazistas vão culpar os comunistas, tanto é que os comunistas vão ser perseguidos, presos e mortos, uma grande parte deles, nesse primeiro momento. Eles vão colocar a culpa nos comunistas. Hoje a gente sabe que quem incendiou o parlamento alemão foram os próprios nazistas. Eles foram lá, incendiaram para poder colocar essa culpa na conta dos comunistas e terem motivo para começar a prendê-los. Porque eles eram uma oposição. Até então, podiam existir vários partidos políticos na Alemanha. A partir desse incêndio aqui, ó, foi proibido outros partidos políticos, o Partido Comunista foi criminalizado, passou a ser crime ser comunista. Quem não era nazista não participava do governo, então isso acabou dando ao Hitler mais ainda poder do que ele precisava. A partir daí é onde ele vai literalmente abrir as asas, ou seja, ele vai abrir todo o seu poder por toda a Alemanha. Então a gente vai ter que vai ser criada a SS, que é seria as tropas de assalto, né, a polícia política de Hitler. Então essa polícia, ela poderia entrar na casa de alguém sem ter nenhuma documentação, porque aquela pessoa foi denunciada como opositora ao governo, por exemplo. E a gente tinha a Gestapo, ou Gestapo, polícia secreta.
Se a gente fosse colocar no palavreado nosso hoje, mais ou menos respeitando o período, respeitando as atribuições, claro, a SS seria a polícia militar e a Gestapo seria a polícia civil, tá? Uma investiga e a outra age. Apesar que a Gestapo também agia, no sentido assim, de ir, por exemplo, monitorava alguém, ia lá e prendia, tá? Então, basicamente, tinha esses dois grupos dentro dessa questão do militarismo no nazismo. Ambos podiam perseguir opositores ou qualquer um que fosse uma ameaça ao regime. Em 1935, foram decretadas as leis de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade alemã. Então, é onde foi assinado esse documento. Então, o que essa lei ela colocava? Restrição da cidadania e direito aos judeus. Então, os judeus que tinham nascido na Alemanha ou que tinham cidadania alemã perderam esse direito. Mesmo aquele que nasceu na Alemanha, ele perdeu o direito de ser considerado alemão. Ele era judeu, independente de onde ele nasceu. Foi proibido o casamento entre judeus e não judeus. Isso aqui era para evitar que alemães e judeus se casassem, principalmente. E uma lei militar que expulsa os oficiais judeus do exército alemão. O grande bode expiatório de Hitler são os judeus, na questão do fracasso, principalmente econômico, da Alemanha. Se lá no incêndio do parlamento o grande problema foram os comunistas, aqui eram os judeus. Claro que o Hitler não ia mandar todo mundo para um campo de concentração. Ele não era idiota a esse ponto. No sentido que ele fizesse isso, ele levantar uma galera contra ele, ele não ia conseguir. Então ele foi minando, ou seja, ele foi tirando aos poucos. Então, ele tirou ali o direito à cidadania e o direito dos judeus enquanto cidadãos alemães. Depois eles foram lá e proibiram esses casamentos, começaram a expulsar os oficiais judeus do exército, expulsaram os professores, todos os funcionários do governo, professores, funcionário público, juiz, políticos, todos eles que eram judeus perderam o direito aos seus cargos, aos seus trabalhos. 5.700 estabelecimentos judaicos, entre eles 267 sinagogas. Sinagoga é o templo judaico, tá? Foram depredados como um prenúncio do posterior holocausto, que é quando realmente começa esse extermínio em massa dos judeus, tá? A gente tem a chamada Noite dos Cristais, que vai ser um momento quando vai ser permitido que as pessoas ataquem os judeus e ataquem os negócios judeus. Ela tem até uma foto aqui, ela acontece em 9 de novembro de 1938. Então, se matava as pessoas na rua, quebrava as vitrines, roubavam esses negócios. E se você fosse um judeu que fosse roubado, denunciava para a polícia, ele simplesmente falava, eu não posso fazer nada, você é judeu. Começa uma campanha para que os alemães não comprassem de judeus. Então tem dois soldados aqui, ó. Em alguns estabelecimentos, soldados nazistas, eles ficavam na porta para não deixar que alemães entrassem para comprar. Aqui, ó, né, tem a tradução aqui embaixo da placa que está nessa moça. Sou uma porca, dormi com um judeu. Ou seja, você ter qualquer tipo de relacionamento amoroso com um judeu, mesmo que não fosse um casamento, era proibido, ou com uma mulher judia. Essa perseguição, ela começa e ela vai cada vez aumentando, ela vai crescendo cada vez mais e mais. Antissemitismo quer dizer que você é antissemita, antijudeu, porque os judeus descendem de um povo antigo que era chamado de povo semita. Então, dizer que alguém é antissemita quer dizer que a pessoa é antijudeu, quer dizer que ela é contra os judeus, correto? Só que, como tudo na vida, existem reviravoltas, é o que é a ideia que eu falei da montanha russa, né? O Hitler, ele tinha toda uma estrutura. Qualquer pessoa que se interessa pelo nazismo, em conhecer mais sobre a Segunda Guerra Mundial, que já viu documentários, tem todo um esquema criado na educação, na questão do fortalecimento da saúde. Algumas teorias, né, de que os nazistas tentaram criar soldados invencíveis que faziam experiências com pessoas e tal para criar esses soldados, porque eles queriam mostrar que eles não se sentiam os melhores do mundo, eles eram os melhores. Só que
a gente tem a Olimpíada de 1936 e esse mito dessa superioridade alemã, ela cai por terra. O Hitler, ele não era alemão, tá? Ele era austríaco, mas ele pega ideias que já existiam, a ideia, por exemplo, da raça ariana, que seria uma raça antiga, muito pura, de pessoas de pele clara e olhos claros e tal, que não se misturaram com outros grupos, papati, patatá, que eram superiores. Então, para o Hitler, ele defende que os alemães eram os descendentes dessa galera, eram os descendentes desse povo. Então, ele falava o seguinte, ó, nós somos superiores em tudo. Só que o que acontece? Em 1936, na Olimpíada, na prova mais importante da Olimpíada, que são 100 metros rasos, que é a prova mais, né? Quem vence os 100 metros rasos é o grande campeão das Olimpíadas, vamos dizer assim. Quem vence é um americano e negro, que é o Jesse Owens, que é esse aqui da foto. Ele vence. E além de vencê-la, ele vence em mais 3 provas. Ele leva 4 medalhas de ouro. Tanto é que na hora de entregar as medalhas, o Hitler não pega na mão dele e não entrega a medalha para ele, porque ele sim, para ele aquilo foi uma vergonha que aqueles atletas que ele tinha incentivado tanto tivessem perdido. Então ele não via que esse aqui, o Jesse Owens, era melhor. Nunca ele veria isso. Para ele, o grupo dele não se esforçou o suficiente, certo? E nós temos outra questão importante, que é o expansionismo alemão, que é aquilo que eu falei do espaço vital. A necessidade que o Hitler vai ter de tentar fazer com que a Alemanha cresça e recupere territórios que ela perdeu durante o processo do fim da Primeira Guerra Mundial e territórios que também que já tinham sido dela e territórios que não eram dela. Correto? Aí nós temos o fascismo na Espanha e o fascismo em Portugal. Isso aqui eu vou passar mais rapidinho. A gente tem que, na Espanha com o Franco, começa uma guerra civil entre o exército de Franco e o exército que não era, né, que não queria essa tomada de poder. Os conservadores, que era esse exército de Franco, eles defendiam essa ideia do fascismo, um regime mais autoritário. Os republicanos juntou todas as pessoas que não queriam um governo autoritário. Então, juntou socialista, anarquista, comunista, pessoas que defendiam mudanças aqui, ó, sociais e econômicas no país. Tem as eleições de 1936. Os republicanos, que é essa galera que queria essas mudanças, vence. Esse bonito aqui e o grupo dele não aceitam. Começam uma guerra. E essa guerra vai de 1936 a 1939. E o Franco, que é esse senhor aqui, ele foi apoiado pelos fascistas da Itália e pelos nazistas da Alemanha, e os republicanos foram apoiados pela União Soviética. O que acontece é que, no final, os franquistas, né, do Francisco Franco aqui, eles vencem a Guerra Civil e colocam um regime ditatorial. E tem uma passagem muito importante que é o bombardeio à cidade de Guernica, que depois virou uma obra do Pablo Picasso. Porque foi uma coisa tão assim, sem necessidade, que o mundo ele ficou em choque. O Hitler ele apoia Franco com uma condição, que Franco deixasse que ele testasse as armas que estavam sendo desenvolvidas na Alemanha durante essa guerra civil. E ele deixa, né? O Franco ele deixa. E quando tem esse bombardeio, eles bombardearam uma cidade que não tinha basicamente soldado, não era uma cidade da zona de guerra, não era uma cidade que tinha como se defender, e a maior parte das pessoas da cidade morreram. Então, assim, foi uma coisa muito cruel, até mesmo para uma. Esse é o quadro que o Picasso fez em 1937, que você pensa assim, mas isso é uma confusão, tem uma cabeça aqui, o quadro é escuro, tem um cavalo caído aqui, ó. Todos os personagens desse quadro, eles estão representando pessoas, animais e a destruição que aconteceu nessa cidade por causa desse bombardeio. Essa frase aqui, esse general, ele foi um general americano que ele chega no final da Segunda Guerra Mundial e quando ele chega nos campos de concentração, ele fica assim abismado com tudo que ele estava vendo. Então ele disse que era para fazer filmes e fotos de tudo, para que em nenhum momento da história alguém falasse, não, isso não aconteceu.
Isso aí é invenção de vocês, tá? Se eu não me engano, a pronúncia é Heisover, uma coisa assim. Como eu também não falo inglês, precisando aprender outras línguas, mas não tá tendo jeito. A gente tem aqui algumas fotos do Holocausto. Então, a gente tem que pessoas que eram mandadas para o campo de concentração era exclusivamente para serem mortas de fome, de extênue, de trabalhar demais, de doenças ou nas câmaras de gás. Quando a gente tem essa questão do campo de concentração, depois na Segunda Guerra a gente vai ver mais sobre isso. Por quê? Tem um historiador que ele fala o seguinte, que não era só chegar e matar as pessoas, porque era muita gente ao mesmo tempo. Então você tinha tanto pessoas com deficiência, pessoas que eram judeus, ciganos, homossexuais, negros, estrangeiros, comunistas, qualquer pessoa que não se encaixasse no padrão nazista de ser, eram mandados para lá. Então, o campo de concentração basicamente era uma fábrica de morte. Os prisioneiros que iam para lá e sobreviviam eram os prisioneiros que eram necessários para fazer aquele campo continuar existindo. Era o que ia fazer a comida para os soldados, é o que ia cuidar do alojamento dos soldados, da limpeza, era o que ia cuidar de tirar os corpos da câmara de gás, levar para os fornos crematórios, era os que ia fazer a separação de todo o material que chegava lá nas malas, se era de valor, se não era de valor. Fora isso, se você não tivesse uma tarefa dessa, seria muito difícil para que a pessoa sobrevivesse. Aqui, né, essa frase que eu falei dele, que para que se tenha mais, que esse general disse, que era para que se fotografasse e filmasse, para que ninguém nunca falasse que isso nunca tinha acontecido. Tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. Então, muita gente realmente não sabia o que estava acontecendo nos campos de concentração, mas muita gente sabia e fez de conta que nada estava acontecendo. Recentemente, o Reino Unido removeu o Holocausto dos seus currículos escolares porque ofendia a população de filhos de refugiados palestinos, que afirmam categoricamente que o Holocausto foi mais uma fraude histórica. Aí a gente entra num outro problema, que é a briga eterna entre palestinos e israelenses. E isso aconteceu não só no Reino Unido, na Inglaterra, mas em outros lugares. Das pessoas simplesmente retirarem passagens de livros de história porque é incômodo demais falar sobre esse passado. No Irã também, eles falam que isso não aconteceu, mas porque também tem uma briga antiga com os israelenses, então eles fazem de conta que isso é um mito. E na prática, a gente sabe que não é.